Você sabe quem é Habitável Tecnologia? Nós existimos para deixar nossos clientes mais competitivos em suas obras públicas ou privadas. Fazemos isso colocando quem quer trabalhar com a nossa empresa no centro de tudo. Compartilhamos nossos conhecimentos e pensamos juntos com cada um de nossos clientes. Sabemos que essa geração ligada à tecnologia pensa e se relaciona de forma diferente. Uma geração que quer colaborar, se relacionar, mostrar resultados, ter transparência e compartilhar, ser percebida e ser única. Uma geração que busca inovação e nós não pensamos diferente, buscamos inovação em tudo. Procuramos conhecer cada particularidade da obra de nossos clientes e o que é prioridade e estratégico na obra, dando visibilidade ao que precisa ser resolvido na obra. A cada dia criamos soluções mais leves, mais ágeis e 100% conectadas. Por meio de nossa plataforma de software de planejamento e controle em 4 dimensões BIM, o foco é produtividade e colaboração. Nos relacionamos com os nossos clientes sempre em mente com os pilares de nossa missão: ajudar a evitar o atraso das entregas, evitar o estouro de orçamento, evitar a baixa qualidade e acidentes de trabalho de obras públicas e privadas. E cumprimos a nossa missão disponibilizando as nossas tecnologias através do BitGo 4D BIM, treinamentos presenciais, treinamentos online, serviços e suporte 4D BIM. Trabalhamos constantemente para que a base que sustenta o planejamento e controle da obra esteja mais leve e flexível. Entregamos ao cliente o que é essencial para a sua obra para planejar e controlar a sua obra em 4D BIM. Tudo em uma única tela que pode ser acessada inclusive pelo celular. E o melhor, com a possibilidade de ser hospedado na nuvem e ter acesso através de um computador mediano. Com isso, assumimos o compromisso de sermos mais acessíveis, mais cloud, mais ágeis, mais essenciais. Pensando juntos, fazemos melhor. Somos a Habitável Tecnologia. Tranquilo? Ok, obrigada. Boa noite. Sou Ana Paula Tongo, aqui da Habitável Tecnologia, e eu estou aguardando o nosso convidado Tadeu Amaral, engenheiro civil, pós-graduado em gestão de projetos, meio ambiente, saneamento, para conversar um pouco com a gente sobre a experiência dele, sobre o fluxo de trabalho BIM, na nova sede do Sebrae aqui do estado do Espírito Santo. Boa noite, Maiele. Seja muito bem-vinda à nossa live. Ontem eu estava lá prestigiando a live do CREA aqui do meu estado do Espírito Santo. Tivemos uma grande contribuição do nosso amigo Fábio e ele falou bastante sobre o fluxo de trabalho BIM, enriquecendo aqui a nossa jornada para experienciar o BIM. Boa noite, Leonardo, seja bem-vindo. Boa noite, Fernanda, sejam muito bem-vindos. E daqui a pouco o nosso convidado, Tadeu, já chegou, acabou de chegar. Boa noite, Tadeu, vou te convidar para entrar aqui na sala. Pronto, fazendo a transmissão ao vivo. Então, aqui. Ontem nós tivemos um probleminha técnico, mas hoje, se Deus quiser, vai estar dando tudo certo. Boa noite, Tadeu, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Seja muito Agradeço o bem, convite. Agradeço muito o convite feito pela Habitável. muito esperado, mais de 2 meses que eu convite para você e estou muito feliz que tenha dado certo. O Que bom. Tadeu é o convidado de hoje. A gente já vai começar, tá, Tadeu? Eu Sim, vou, e a gente vai dar um tempo para o pessoal chegar, mas eu vou te apresentar. A gente vai conversando um pouco para dar tempo para o pessoal ir entrando, tá? tudo bem, fica à Bom, vontade. obrigada. Quero agradecer o pessoal que está entrando aqui. Hoje a Habitável Tecnologia
está fazendo essa live com o nosso convidado, Tadeu Amaral, engenheiro civil, pós-graduado em gestão de projetos, meio ambiente e saneamento. E Tadeu tem uma vasta experiência na área da engenharia. E hoje a gente está para falar aqui sobre um pedacinho da experiência do Tadeu, né, Tadeu? A Isso gente aí. vai falar sobre a experiência do fluxo de trabalho BIM dele na construção da nova sede do Sebrae aqui do nosso estado, do Espírito Santo. Não é isso, Tadeu? Isso mesmo. A construção da nova sede foi um grande desafio, né? E a gente vai contar um pouco dessa história e espero que as pessoas possam entender um pouco do processo e valorizar o gerenciamento, que é isso que, afinal, faz diferença em todos os processos de engenharia, de um modo geral, né? Você tem que trabalhar muito com gerenciamento, com planejamento e controle, e é isso que faz diferença nos projetos que a gente tem vivenciado. Verdade, verdade. Tadeu, é, deixa eu me apresentar também para o pessoal, né? Que tem gente que entra aqui pela primeira vez. Eu sou Ana Paula Tombo, sócia proprietária da Bitável Tecnologia, pós-graduada em Engenharia de Produção. E a gente está nessa jornada aí de gestão de projetos e obra desde 99, né? E a gente está fazendo uma série de lives com o intuito de disseminar o fluxo de trabalho BIM, como que a Habitável tem feito para contribuir nesse processo com os nossos softwares, o Bitgo, o 4D BIM, os nossos treinamentos, e a gente convida alguns dos nossos clientes, parceiros aí de jornada, e hoje o Tadeu Amaral está aqui com a gente. Tadeu, então vamos logo para os finalmente. Vamos lá. A gente um pouco sobre a sua experiência lá lá na obra, na construção da sede do Sebrae Espírito Santo, e eu percebi que teve várias etapas, né, durante a realização para chegar aos finalmente da obra. Uhum. Eu acho que é importante ressaltar aqui para o pessoal que está chegando que essa obra ela teve um grande sucesso na entrega, porque foi uma obra que foi economizado 2 milhões, não é isso? Verdade, Tadeu, no verdade. orçamento. E Eu teve vou um contar um pouco resgate, sobre isso. sim, e teve um resgate de 4 meses de atraso, não é isso? E foi Verdade, entregue no prazo. verdade. Exatamente. Obra entregue no prazo e com um resultado financeiro e técnico muito bom. Nós vamos contar um Sim, pouquinho dessa história, desse histórico aí. maravilha. E para o pessoal entender um pouquinho do desafio dessa obra, porque não foi uma obra simplesinha, né, Tadeu? Uhum, Teve uma obra num terreno, eu gostaria que você falasse até um pouquinho disso, como era a sim. estrutura do terreno, os desafios que apareceram. Fala um pouquinho para a gente Uhum. dessa primeira etapa da obra. Legal. Na verdade, o que a gente costuma falar em gerenciamento, e todos sabem disso, quem vive essa dificuldade de planejar no Brasil é imensa, né? Mas quem trabalha com gerenciamento de projetos sabe que o brasileiro investe muito pouco tempo no planejamento, na fase de projeto, e gasta muito tempo na produção da obra. Então é preciso, para inverter esse ciclo de sucesso do projeto, a gente precisa trabalhar melhor no planejamento e na concepção do projeto, preparando todas as etapas de forma bastante técnica e criteriosa, para que quando você estiver na execução da obra, você consiga, então, resgatar todos aqueles, evitar, né, e desviar desses problemas que normalmente uma obra e um projeto desse porte, qualquer projeto, né, você vivencia. Então, já falando sobre o histórico da obra, nós começamos pelo projeto. Então, o segredo de sucesso da obra da nova sede do Sebrae foi porque, quando eu cheguei a compor a equipe, montar esse time para poder desenvolver esse projeto da nova sede, eu cheguei na fase de contratação dos projetos. E tiveram uma boa visão na contratação de uma empresa parceira
que contratou todos os projetos, não só o arquitetônico, mas todos os projetos complementares foram gerenciados por uma única empresa. Então, isso foi um dos pontos fundamentais para o segredo do sucesso, né, do projeto. Essa empresa, então, eu cheguei na fase de licitação, contratamos essa empresa é local, né, do Eduardo, né? Ele desenvolveu uma parceria com diversos técnicos locais e fora do estado também. Além do projeto arquitetônico, ele desenvolveu o projeto estrutural, o hidrossanitário, o elétrico, o paisagismo, todos os projetos foram detalhadamente, né, mixados e até desenvolvidos para que essa empresa pudesse fazer a gestão. E eu cheguei nessa época para fiscalizar a execução desses projetos. Então, nós tivemos assim um tempo muito tranquilo, nós levamos praticamente quase um ano fazendo o projeto e aprovando esse projeto na Prefeitura de Vitória. Para só depois, então, com o orçamento pronto, criticado, analisado e questionado, é que nós fomos licitar a obra. Então, esse tempo de maturação do projeto, de maturidade, melhor dizendo, do projeto, ele é fundamental para que o sucesso depois da obra ocorra. Outros desafios foram enfrentados. Por exemplo, o local onde da aquisição do terreno foi um local muito Tadeu, próximo ao mar. Oi. Tadeu, guarda essa Poisão. informação. O nosso público, eles perguntam bastante como que foi a prática, porque você tem tanto know-how, tanta riqueza de detalhes. Fala um Uhum. pouquinho mais do que você vai falar, mas compartilha com a gente como, que, como que foi essa... Quando você fala que a empresa que foi importante, a empresa que vocês contrataram, ter feito numa única empresa o projeto arquitetônico, hidrossanitário, por que isso foi tão importante, Tadeu? Foi fundamental, porque você, quando faz a gestão dos projetos de forma integrada, e aí já começamos a falar um pouquinho do BIM, esse projeto de arquitetura foi concebido no sistema BIM. Nós fizemos um 5D nesse projeto. Além dos tradicionais 3D, né, que a gente fala vamos traduzir isso numa linguagem prática de projeto, a gente fala um projeto bidimensional, e esse já é um projeto tridimensional, porque você visualiza o projeto de arquitetura completamente nas 3 dimensões, no 3D, e depois você compartilha, abre o 4D e o 5D, compartilhando os projetos complementares que se integram a essa visão de arquitetura. Você constrói o prédio virtualmente, daí você, então, no sistema BIM, então você consegue visualizar todas as etapas construtivas, montar seu planejamento estratégico e a interface que os projetos complementares têm com esse projeto de arquitetura. Então, um exemplo prático. Você coloca todas as instalações elétricas, estrutural e também, né, primeiro, para compatibilizar com o projeto de arquitetura. E, ao mesmo tempo, os demais parceiros já estão visualizando esse projeto em construção virtual e estão também já visualizando as interferências possíveis que podem encontrar nas instalações de climatização, nas instalações elétricas e nas hidráulicas. E aí, então, quando o projeto nasce, ele já foi pronto, ele já está pronto visualmente. Você entra dentro do projeto, visualiza ele. Tanto na etapa de concepção do projeto, quanto na etapa de execução, que o técnico, a equipe técnica, vou falar um pouco, nós não utilizamos papel nessa obra, nós não tínhamos papel de projeto nessa obra. Nós tínhamos algumas ferramentas de campo, não só o computador, mas com tablet também, e dava uma dúvida no projeto, qual interferência seria, nós já tínhamos visualizado em 3D essas interferências, então foi fundamental. E como que você, como muitos engenheiros dessa obra, validavam se a compatibilização estava correta, assim, com total segurança, uma vez que não é uma obra pequenininha, né? Como você
quando teve a compatibilização, como que você, assim, validava com É, segurança? sim, a validação dos projetos ocorreu na fase de concepção dos projetos. Se estava dentro da norma, era o meu papel, fiscalizar se estava dentro da norma, se utilizaram realmente as normas de desempenho, se as características de projeto estavam adequadas, enfim. E as reuniões eram online com os parceiros, né? Então, eu falava com o técnico de estrutura e falava com o técnico de instalações. E as correções eram feitas e incorporadas ao modelo. Não foi 100%, bem verdade dizer, em 4D para todos os projetos, mas principalmente o estrutural e o arquitetônico estavam compatibilizados já no 3D, no sistema BIM, desculpa. E na execução da obra, nós tínhamos acesso, então, a essa visualização do projeto e facilita muito quando você vai sentar com o parceiro para discutir alguma alteração ou alguma modificação. Porque você tem a visão da obra pronta, já sabe onde a viga vai passar, onde o acabamento da esquadria vai passar. Trata-se de uma obra moderna, eu esqueci de comentar, o projeto arquitetônico é um projeto que foi consagrado em São Paulo, ele recebeu uma premiação internacional. Nós participamos de um concurso público, concorrendo na categoria Green Building. Essa obra ela foi classificada como obra industrial, né, para efeito de premiação, e nós poderíamos ter aprovado ela classificado como Triple A, né, na eficiência energética e na eficiência de térmica e energética e térmica, né? Então, nós conseguimos uma premiação importante. O projeto foi premiado nessa categoria Green Build, construção verde, porque ela tem, aí eu poderia falar aqui muito tempo sobre o projeto, foi concebido com alguns itens, né? São 15 itens de sustentabilidade, é uma parede verde colocada na posição mais castigada pelo sol da tarde, e ela consegue absorver e reduzir a carga térmica que seria necessária para a climatização dentro do prédio. Nós tínhamos um vidro especial também duplo, onde a refração do sol proporcionava também a diminuição da carga térmica. Isso tudo resultou numa condição de climatização, de equipamento para climatização muito inferior. Nós tínhamos um sistema de tratamento de água, uma mini estação de tratamento de água exclusiva, né, para poder recircular essa água pelos sanitários, que não. Nós tínhamos uma redução da ordem de quase 60% do consumo de água no prédio por conta dessa recirculação de água. Temos um reservatório específico para recolher água de chuva, além dessa água tratada, né, que nós temos uma água que a gente chama água cinza, toda água cinza, aquela que é resultado das pias, né, dos lavatórios e da lavagem do piso, desciam para essa mini estação. A gente tratava essa água com 95% de desinfecção, retornava para um reservatório superior que ia para a descarga dos vasos sanitários. Vai ainda, né? Então, fora isso, célula fotoelétrica, a gente tinha ventilação, iluminação de fachada, brise na fachada para proteção. Então, um conjunto de medidas, de estratégias, como eu falei, mais uma vez, a vantagem de se planejar e fazer um projeto de forma antecipada é que você consegue incorporar, e era escopo era o briefing desse projeto, incorporar todas essas medidas, né, ações para que o prédio funcionasse como um AAA de eficiência, além de eficiência energética, redução do consumo de água e também de climatização, né, equipamento de climatização. Então, um projeto, eu sinto muito satisfeito de ter participado, e orgulhoso, né, de ter participado desse projeto. Nós aqui da Bitável também. Pessoal, quem estiver nos assistindo, tiver já alguma pergunta, pode colocar aqui para a gente nos comentários, que nós estaremos respondendo as perguntas, tá? Perfeito. Então, Tadeu, você falou sobre a licença ambiental, né? Como que foi feito esse planejamento para vocês conseguirem as licenças? Às vezes tem gente que esquece
detalhes, né? Claro, claro. A vantagem de trabalhar com antecipação do projeto, quer dizer, a gente não estava pressionado para iniciar a obra. Nós tínhamos que concluir o projeto, desenvolver um bom projeto e um bom orçamento, que é fundamental. Aí eu falo no 4D, né? Além do 3D, que é o projeto desenvolvido do Sistema BIM, a gente extrapola já todas as quantidades migraram do sistema BIM para o orçamento. Então, veja bem, se houvesse uma alteração, mudando a quantidade de janelas, ou mudando a quantidade de vidros, ou mudando a quantidade de alvenaria, instantaneamente você migra para o 4D no orçamento com esses quantitativos. E a gente executou esse orçamento, fizemos um orçamento preliminar e depois um orçamento executivo também. Nós tivemos tempo de fazer um orçamento executivo. A obra foi orçada em 28 milhões, aliás, foi autorizada em 28 milhões de reais, né? E foi orçada em 27 e foi autorizada com 28 milhões de reais. Nós iniciamos, então, o processo de contratação das obras, mas antes de respondendo sua pergunta, todas as licenças foram desenvolvidas precocemente e, no decorrer da obra, geraram condicionantes e a gente foi cumprindo as condicionantes ao longo do desenvolvimento da obra, como é normal para esse tipo de construção. Sim, maravilha. E aquela hora que eu te interrompi, você ia falar do terreno, né? De onde a obra foi, as Perfeito. particularidades do terreno. Fala um pouquinho para nós, Tadeu. Esse foi um grande gargalo, porque o desafio, essa obra, ela por questões do PDM, que é o Plano Diretor Municipal, existem índices urbanísticos a serem atendidos, qualquer empreendimento. Então, ao analisarmos, a prefeitura fez uma pré-análise e nos disse o seguinte: vocês só podem construir 3 pavimentos acima do nível do terreno. E para baixo vocês podem construir à vontade. Então, nós descemos, é o primeiro prédio, é o primeiro edifício com 2 subsolos enterrados no Espírito Santo. Tem o Mubadala Office, que é um empreendimento comercial em Vila Velha, e tem também o shopping Mestre Álvaro, com um subsolo e meio, e tem um outro também no Shopping Vitória, também com um subsolo e meio, se eu não me engano. Mas com 2 subsolos, aí tem o Tribunal também de Justiça em frente ao Shopping Vitória, que também tem 1,5. Então, o único empreendimento que aqui no Espírito Santo que tem 2 subsolos, que eu tenho a notícia, foi o prédio Sebrae. Outro dificultador é que para descer 2 subsolos na região que nós estávamos, em frente a cerca de 20 metros do mar, do nível do mar, nós precisávamos desenvolver uma solução de engenharia capaz de conter o empuxo lateral, né, e o empuxo também vertical, para que não ocorressem problemas. Na verdade, aquele prédio, ele tem, então, 2 subsolos enterrados e tem mais 3 para cima. Então, são 5 pavimentos, e como o peso próprio do prédio é muito baixo, falando agora para os engenheiros que estão nos ouvindo, a solução técnica de engenharia, ela passou por aquele prédio é como se fosse um grande navio ancorado. A solução de fundação daquele prédio foi dada pelo professor Berecilas. Ele é um especialista. Na época eu tive até no Rio de Janeiro para conhecer a fundação das torres lá do complexo na época da Olimpíada do Rio de Janeiro, foi construído um complexo de apartamentos para poder receber os atletas da Vila Olímpica. Então, se eu não me engano, eu acho que são 35 torres de 10 ou 12 pavimentos, um troço gigantesco. E uma das soluções, tiveram lá várias soluções de fundação, uma das soluções foi essa solução que foi aplicada no prédio do Sebrae. O prédio foi ancorado literalmente na rocha, tem 2 tipos de estacas, né? Uma delas foi ancorado na rocha e o prédio funciona, na verdade, como ele não tem um peso próprio muito, muito grande, na verdade ele funciona em um inverso. As estacas são dimensionadas à tração. É comum que as estacas sejam dimensionadas à compressão, ou seja, peso próprio. E neste caso, nós temos os 2 tipos. Nós temos a compressão e também temos a tração.
Ou seja, o empuxo é tão grande, tão forte da água naquela região, que a tendência é levantar aquele prédio, levantá-lo. E então as estacas funcionam exatamente a atração, ancorando esse prédio na rocha, não deixando que ele suba. Então, essa foi uma solução, uma obra bastante complicada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Sim, inclusive um dos desafios que eu lembro foram os olhos d'água que surgiam Isso, durante, né? exatamente. Vai falar um Exatamente. pouquinho sobre O super impulso foi interessante. capaz de romper esse selo e fazer com que essa água percolasse e fizesse esse trabalho. Mas aí a gente conseguiu neutralizar e fizemos o que a gente chama tecnicamente de uma laje de supressão. É uma laje de 50 centímetros de concreto, muito armado, super armado, ancorado numa parede de diafragma que está no entorno, no perímetro do terreno, e esse criou um peso próprio capaz de segurar e ancorar o prédio. Aí eu entrei num aspecto mais técnico que os engenheiros que estiverem presentes, depois a gente pode conversar e tirar alguma dúvida de uma outra forma. Fico à disposição. Sim, bacana, obrigada, viu? Gente, só que lembrando, se você tiver pergunta, só colocar aqui no nosso comentário. E se você quiser experienciar um pouquinho mais da experiência BIM, a Bitável tem um curso gratuito que a gente disponibiliza para vocês no site bitável.com/gratuito, tá bom? Então é uma forma da gente contribuir para vocês iniciarem nessa jornada. E Tadeu, a Eu gente aproveito o gancho que você tocou na parceria e vou então falar já do planejamento e da parceria que nós fizemos com a Habitável para poder desenvolver uma integração entre o sistema BIM e o planejamento no MS Project que a gente conseguiu, de uma forma bastante tranquila, visualizar isso no 3D através do planejamento. Posso? Já inicio faço agora. Pois não. pode, eu te faço uma pergunta. Pois Como que não. surgiu essa necessidade dessa parceria, Tadeu? Como que deu o start? Excelente pergunta, porque, na verdade, o que a gente já tinha o sistema BIM pronto para os projetos, já visualizava ele, como eu falei, em 3D. Entretanto, para linkar isso com planejamento, seria nosso grande desafio. Eu não conhecia nenhuma ferramenta ainda capaz de fazer a leitura do BIM e transportar isso para o planejamento. Foi quando eu lembrei do Flávio, e eu também fui aluno e parceiro da Habitável aí um tempo atrás, né? Bacana. Quando a gente trabalhava na verdade, na Sociedade de Saneamento, de Saneamento. Eu estava fazendo um projeto para o Banco Mundial, fiscalizando um projeto, e eu levei minha equipe lá para poder aprender um pouquinho mais de MS Project na Habitável. E aí, na época que eu conheci o Flávio e a Ana, e a gente, então, teve a oportunidade de conhecer um pouco, assim, de uma forma mais rápida, do trabalho que vocês estavam fazendo. E o tempo passou, isso de lá para cá, daquela época, né, da Sociedade de Saneamento, Banco Mundial, para cá, a gente teve aí, acho que uns 6 ou 7 anos, e tá, as coisas avançaram, e eu então lembrei do Flávio, e a gente chamou o Flávio para conversar, eu, Carlos Eduardo e ele, e com a minha equipe a gente foi capaz contou com a disponibilidade dos técnicos da Habitável para adaptar o aplicativo para que ele fizesse a leitura do nosso sistema BIM e também do nosso planejamento e a gente alinhasse isso e colocasse isso no nosso cronograma. E a partir daí a gente então conseguiu avançar bastante, clarear bastante esse processo. Tem uma pergunta Bacana. aqui. Prédios Tem com idade. Posso fazer a leitura? tanto se os prédios com andares no subsolo têm muito mais contratempo do que os que não têm. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque, além desse trabalho todo, nós gastamos cerca de. O normal seria gastarmos aí de 7 a 10% do orçamento com a fundação. E aí nós temos que gastar quase que R$ 1 milhão a mais
e chegamos a 15%, a 18% no custo da fundação, por conta do subsolo que fomos obrigados a fazer. Então, por aí você já vê que a complicação começa não só pela solução técnica, mas também como a nível de orçamento, né? Você tem que reservar um investimento maior para prédios que estão usando subsolo. Sim. Nós temos muito orgulho de ter essa parceria com vocês, essa jornada, sabe, Tadeu? Pois é. Porque mostra como que o planejamento, os profissionais engajados, responsabilidade, pode fazer acontecer, ter uma obra tão desafiadora como foi a sede do Sebrae aqui no nosso estado do Espírito Santo, ser entregue com qualidade, com economia, com prazo, porque às vezes tem pessoas que acham que culturalmente obra atrasa, simplesmente atrasa, que Uhum. extrapola o orçamento, e isso é um mito, né? Não é verdade. Então, assim, é possível a gente entregar as obras no prazo, é possível a gente cumprir o orçamento com qualidade, com transparência, e eu fico muito satisfeita, fico muito feliz que vocês conseguiram isso nessa obra do Sebrae aqui do Estado do Espírito Santo. Inclusive, quem está aqui, tiver a oportunidade, depois dessa live, visitar a sede do Sebrae Espírito Santo, quem for aqui do nosso estado, né? E Claro. ir no solo, vai ter um outro olhar, né, Tadeu? Vai ter Com outra certeza. percepção. Essa visão de maturidade de gerenciamento do projeto, eu insisto, ela é muito importante, porque se a gente trabalha bem nas etapas que precedem a execução da obra, e se a gente tem um time, muito importante que eu vou falar aqui, é preciso montar um time de gerenciamento em contratos, no gerenciamento de contratos, porque senão a chance de sucesso é muito pequena, muito pequena. Você pode fazer um excelente projeto, você pode fazer um excelente orçamento, mas se você não tiver equipe para trabalhar no projeto de forma competente, você se perde. Eu digo isso porque no início do projeto eu convenci a diretoria no investimento que nós deveríamos ter uma equipe de gerenciamento. Eu estava como engenheiro gestor do contrato, eu pedi que me montasse uma equipe com 5 pessoas, e me deram 4, sendo que um estagiário, um técnico de suprimentos, um técnico de planejamento e um técnico de segurança do trabalho. Pilar fundamental. Se nós não tivermos uma equipe direcionada para acompanhamento e controle e gerenciamento de processos, realmente fica muito difícil ter sucesso. Então, uma das coisas que eu atribuo como fator de sucesso fundamental para que nós pudéssemos atingir o sucesso financeiro e o sucesso técnico e também a questão do tempo, né, de projeto, de execução do projeto, são 3 pilares fundamentais, além de qualidade, né, e segurança, porque eu vou citar alguns números que nós conseguimos conquistar nesse projeto devido a esse pensamento de que o gerenciamento é fundamental. Então, são eles. Primeiro, na questão de segurança, nós tivemos 0 de acidente no trabalho. Nós tivemos 400 pessoas envolvidas entre fornecedores, parceiros, efetivo direto e indireto na obra, 400 pessoas. Eu tenho tudo mapeado, eu tenho até hoje um HD com todas as informações mapeadas. Nós sabemos quem entrava na obra, quando entrava, quando saía. Nós tivemos um sucesso muito grande com essa questão de segurança, porque nós investimos e colocamos no edital várias cláusulas que eles tinham que entregar diversos documentos, não só autorização para acesso. Aí eu poderia falar aqui também um capítulo à parte só sobre segurança do trabalho, que é fundamental no processo, porque se você perde um dia de trabalho de um funcionário, ou 2 dias de trabalho de um funcionário, ou 10, você está reduzindo sua capacidade de produção. Porque até que você vai treinar e colocar uma pessoa especializada novamente, acabou, o tempo foi embora. Então, 0 de acidente de trabalho.
Nós, pelo controle também envolvendo a segurança do trabalho, nós conseguimos ter 10 casos, dos 400 pessoas, 10 casos de pessoas que entraram na Justiça do Trabalho contra o Sebrae. Na verdade, indiretamente, na verdade, contra um empreiteiro. E desses 10, 100% foram resolvidos no primeiro mês, ainda em obra. Ainda em obra. Quando terminou a obra, que é normal quando você termina a obra aparecerem os passivos, nós estamos praticamente, entregamos a obra em abril de 2018, nós estamos há 2 anos, e eu, apesar de ter me desligado do Sebrae e ter saído, eu tenho amigos lá dentro. Até hoje, o Sebrae não tem nenhuma ação trabalhista. Zero de ação trabalhista. Porque os 10 casos que aconteceram, nós eliminamos antes do término da obra. Então, o segundo ponto. O terceiro foi a qualidade. Um técnico de suprimento trabalhava incansavelmente, cobrando das empreiteiras os materiais básicos e principais da obra. Então, nós fizemos o quê? Uma lista dos materiais principais, elegemos 20 grupos de materiais controlados. Logicamente que não controlávamos o parafuso. Mas desses 20 grupos, nós controlamos todos. A empresa era obrigada a apresentar para nós, desses grupos de materiais, primeiro, quem vai fornecer e se atendia à especificação. Então, aí também está um trabalho muito, muito importante de garantir que os materiais que entraram na obra foram aqueles materiais qualificados pela equipe de gerenciamento. Trabalho fortíssimo. Nós temos um caderno na obra com todas as obrigações trabalhistas cumpridas por todos os fornecedores e também as obrigações, as notas fiscais e materiais de orientação de uso dos produtos entregues na obra, como o brise, o aço, o vaso sanitário, enfim, todos os produtos que entram na obra estão qualificados e identificados com uso e procedimento. Resultado disso tudo é que o resultado financeiro nós conseguimos economizar 2 milhões de reais, devolvemos 2 milhões de reais. Isso é um fato inédito de uma obra pública, como a do Sebrae, você começar com um orçamento de 28, gastar 26 milhões e devolver 2 milhões para a diretoria. Eles não acreditaram. Ó, está aqui 2 milhões, nós estamos devolvendo para você, nós não vamos gastar. Eu falei, mas como? Eu pensei que... E a obra teve 2 aditivos, aliás, 3 aditivos contratuais. Então, um trabalho sério, um trabalho com a equipe de gerenciamento. Aqui eu atribuo o sucesso. A equipe de gerenciamento muito bem montada, os processos muito bem acompanhados e o planejamento de cada etapa monitorado, como nós fizemos em 3D para evitar as interferências de processo. Então, isso tudo resultou nessa situação que realmente é inacreditável no Brasil. Eu não conheço nenhuma obra pública que tenha devolvido 2 milhões de reais num projeto de 28. Pelo contrário, nós temos obras aqui no Estado que são das mais caras do Brasil. Eu não vou citar nomes aqui das obras, mas eu posso dizer, nós temos as 3 obras mais caras do Brasil aqui no Estado. Projetos que começaram com 50 e viraram 150. Depois você me conta em off. Isso aí. Tadeu, a Afkfera está aqui, ela está falando que tem muito orgulho de brasileiros como você, que faz entregas como essa, que nós precisamos. Ela é do Rio de Janeiro, mas ela já está fazendo planos para dar um up aí nesse conhecimento BIM dela, tá bom? Que maravilha. Então, eu me orgulho muito, assim. E fala um pouquinho pra gente, Tadeu, como que o BitGo 4D BIM da Habitável ajudou nesse processo? Então, com a gente. Vamos lá. Eu tinha, como eu falei, na minha equipe eu tinha um técnico de planejamento, na verdade era um engenheiro de planejamento, e o que nós fizemos? O desafio era transformar o 3D, como eu te falei, visualmente da obra, a gente tinha toda a capacidade de explorar o projeto, quantitativo e tudo mais. Entretanto, para segmentar e planejar a obra, nós elaboramos um planejamento no MS Project, um planejamento básico. E a empresa contratada era obrigada a alinhar com a gente, passo a passo, mês a mês, semana a semana, todo esse planejamento. Só que a dificuldade era como visualizar. A gente percebeu que a gente poderia, pena que a gente aqui não tem os recursos agora para mostrar, mas naquele seminário que eu te passei, que a gente apresentou na Estácio de Sá,
a gente mostrava a evolução da obra. Então, de forma resumida, a gente conseguia transformar o planejamento no MS Project, linkar o planejamento do MS Project. Por exemplo, vou dar um exemplo, a fundação. Nós tínhamos 36 blocos de concreto para executarmos. Então, é claro que não executamos de uma vez só, muito pelo contrário, em etapas. Então, a cada bloco avançando, eu poderia então seguir com um pilar, com os pilares acima desse bloco. Então, isso ligava no planejamento. Só que eu consegui, com o BitGo, os técnicos da BitGo conseguiram, então, de uma forma rápida, até me surpreendeu, linkar o nosso planejamento, que a gente foi obrigado a refazer de uma forma mais detalhada, para que o aplicativo pudesse ler cada etapa dessa e visualizar isso no 3D. Então, a gente acompanha a evolução, o planejado e o realizado em 3D. Imagina vocês visualizando, por exemplo, desses 36 blocos, 12 em execução, e que eu tinha um mês para poder fazer 12 blocos. Então, o planejado me mostrava no primeiro mês os 12 blocos, o volume dele aparecia na tela. Só 12 dos 36, um terço. Mostrava o volume aparecia na tela. E o executado, à medida que ele ia acontecendo, ele ia crescendo o volume. Então, você conseguia visualizar a execução do planejamento. Esse é o grande diferencial. Amarrar o seu planejamento no sistema BIM, no BitGo, para que você possa, então, visualizar a volumetria. À medida que o tempo vai passando, você vai visualizando o crescimento daquele volume ou daquelas pavimento na tela. Isso facilita muito, porque você visualmente já consegue conferir se visualmente está atrasado ou está adiantado, e que estratégia você deve adotar para corrigir. Eu cito um seminário também que eu participei no Rio de Janeiro, e depois aqui em Vitória também, onde a Odebrecht estava mostrando, alguns anos antes isso, a Odebrecht estava me mostrando um aplicativo muito parecido para visualizar essa execução. E eu ficava falando com o palestrante, tentando ver, entender como é que seria isso, e um troço muito caro, muito complicado, e eu fui encontrar aqui em Vitória um aplicativo que pudesse fazer isso. Então foi muito, muito bacana, e eu tenho certeza que mais para frente o aplicativo ficará ainda muito melhor, muito mais fácil e mais rápido de trabalhar. Nós trabalhamos constantemente melhorias, Tadeu. Olha aí. Tadeu, o Emerson Focus está falando que ele está gostando de receber notícias de primeira mão de uma obra tão bem sucedida como essa, da sede para Espírito Santo, tá? Está te agradecendo por você estar aqui conosco. Eu quero me colocar à disposição, porque a minha empresa, a Certa Engenharia, ela existe desde 1998. Eu me desliguei na época da Encol e vim para Vitória e montei essa empresa, a Certa Engenharia e Consultoria, trabalha com gerenciamento de projetos desde essa data. Eu também trabalho para grandes bancos, para a Caixa Econômica, Banco Brasil, Banestes, e faço gerenciamento de contratos. Então, eu fico à disposição. Depois eu vou colocar, através da Habitável, todos os meus contatos, meu link e o e-mail da empresa também. Eu tenho um site da empresa, para vocês conhecerem um pouco mais, e eu fico à disposição, se quiserem que eu possa participar como consultor, né, no gerenciamento de algum projeto, eu fico à disposição. Sim, perfeito. Gente, só seguir o Tadeu aqui no nosso perfil. O perfil dele está aqui à disposição. Depois a gente marca ele também no nosso vídeo aqui das nossas redes sociais para vocês encontrarem ele. Tadeu, a Ludmila dos Anjos está perguntando aqui, de acordo com a sua vivência executando uma obra desse porte, utilizando a metodologia BIM, quais seriam as maiores dificuldades para implementar essa metodologia nas obras públicas? Eu gostaria de dizer que a gente já avançou muito nesse aspecto. Existe uma legislação até em curso. Eu acho que o Flávio é a pessoa mais ideal
indicada para poder me confirmar isso, porque ele O acompanha de decreto. perto, mas eu sei, tenho certeza que essa legislação tem avançado muito para que, nos próximos 10 anos, eu acredito, todos os órgãos públicos serão obrigados a fazer os seus projetos no sistema BIM. Isso é uma grande evolução. É um passo importantíssimo para a eficiência da gestão. Haja visto o que eu contei aqui em relação ao sucesso desse projeto, financeiro, qualidade e prazo. Então, a importância do sistema BIM é que ele começa a cair alguns mitos de que você não pode executar uma obra com eficiência no setor público. Pode e deve, desde que haja um planejamento eficiente para que o edital, e aí a chave fundamental no setor público, na contratação do setor público, é a elaboração de um bom edital. Esse edital ele tem que prever uma equipe de gerenciamento. Eu bato sempre nessa tecla. Foi eu quem fiz o edital lá do Sebrae e se mostrou eficaz, porque se você não amarrar no edital, você não consegue cobrar da consultora que ele execute a obra com aqueles critérios. Mesmo que ele esteja na legislação, mesmo que ele esteja nas boas práticas vigentes, se você não coloca no edital as ferramentas necessárias para a cobrança dessa metodologia, você não consegue depois exigir durante a obra, que ele fala, isso é custo, eu não vou fazer. Só vou fazer aquilo que está me exigido no edital. Então, a gente conseguiu contratar uma empresa de Curitiba, que ganhou aqui para poder executar essa obra e cumpriu na íntegra todos os critérios que nós colocamos, porque eu fiz um manual de planejamento, controle e gestão incorporado, era um anexo do edital. Então, isso é fundamental. Se há algum fator de sucesso que possa, no órgão público, resultar na eficiência da execução do projeto, é esse. É um excelente projeto, mas também um excelente edital, onde você possa colocar ali as configurações de gerenciamento que você precisa para a execução do projeto. Sim. Ou seja, Tadeu, pensa isso, hein? Só para, Ludmila, pensa aí se a gente está te respondendo. Pelo que você está falando, uma das maiores experiências que você teve para superar os desafios foi o planejamento, né? Sem Tanto dúvida. para termo de referência, para fazer o edital, quanto o manual, foi tudo muito pensado, né? Sem Teve todo dúvida. esse cuidado de sentar, escrever, debater. Então, o planejamento foi fundamental, pelo que eu estou entendendo, para superar os desafios. É isso? Perfeitamente. É isso mesmo. A importância de montar uma equipe de gestão para poder fazer com que essas ferramentas elas sejam realmente utilizadas, não fique só no papel, é o terceiro item. Você tem um bom projeto, você tem um bom edital, mas se você não tiver uma equipe de gerenciamento para acompanhar e controlar, você não consegue chegar no resultado. Morre na praia. Sim, Tadeu, quando você fala isso, passa um filme na minha cabeça, né? Desde do planejamento antes de iniciar a contratação da obra, manter a calma na hora que os desafios surgiram, né? Como, por exemplo, os Foi, olhos d'água, para buscar soluções para se resolver. Porque projeto, exatamente. gente, projeto só vamos relembrar aqui, é único, né? Então, às vezes, você está num projeto, por mais que você tenha experiência, vai surgir desafios que você nunca passou na vida profissional. E você vai ter que lidar com aquilo. São os E riscos, quando, né? como, São os riscos, são os riscos. sim, São gestão de a risco, gestão de risco. sim. E quando chegou a parte do BitGo, a experienciar uma ferramenta, um software, a gente sabe que dentro não existe uma solução pronta. Dentro de um fluxo de trabalho BIM, tem vários softwares que são protagonistas ali na jornada. Quando Uhum. chegou no Go 4D, que é o nosso software aqui da TAP, que a gente desenvolveu com muita competência e carinho, modéstia à parte, uma das coisas que me chamam a atenção, que chama a atenção, na verdade, quando a gente vai mostrar a estrutura da obra do Sebrae, é que é tudo muito cinza e que, na época, vocês priorizaram acompanhar a estrutura da obra. Perfeito, perfeito. Isso Tem mesmo.
Verdade. que vocês fizeram por acompanhar como é que estava sendo a evolução da estrutura da obra. Uhum. Por que essa questão, Tadeu? Ali tem um aspecto fundamental. A estrutura do Sebrae, a concepção do projeto da estrutura do Sebrae é muito complexa, muito complexa. Primeiro porque era uma laje de 800 metros quadrados em vão livres. Nós tínhamos que esse desafio de vencer na estrutura de concreto armado, como se trata de um open office, um escritório aberto, sem paredes internas praticamente, você tem um fuste lá do elevador e depois você abre em duas asas, dois lados, de lajes planas abertas, vencendo vãos até de 10 metros. Então, essa estrutura foi pensada de uma forma muito atípica e demandou um bom gerenciamento, porque seria fundamental, porque o atraso da estrutura está vinculado a toda a concepção do projeto. Então, se a gente tinha uma certeza, se nós trabalhássemos bem na fundação, que também foi atípica, e trabalhássemos muito bem na estrutura de concreto, nós teríamos sucesso nesse projeto, porque os demais itens iriam em consequência. Então, nós tivemos muitos problemas na fundação, tivemos que mudar o projeto com ele em andamento, e no restante da estrutura, como era laje protendida, para vencer esses grandes vãos, essa laje é protegida. Então, para os técnicos que estão me ouvindo, sabem o que é, a gente trabalha com cordoalhas colocadas dentro do concreto e depois faz a proteção dela. Faz macaqueamento e a tensão dessas estruturas. Bom, isso implica num acompanhamento muito rigoroso, muito técnico, muito rigoroso no posicionamento de cada cordoalha daquela, que para não haver nenhum tipo de risco, nenhum problema para a estrutura. Então, respondendo sua pergunta, o planejamento na estrutura foi fundamental para que os demais itens complementares dessa obra pudessem seguir na sequência desejada. Sim, e uma das coisas que eu me recordo também, Tadeu, de acompanhamento da estrutura, é de vocês acompanharem as estacas que estavam ficando firmadas, as estacas da fundação, né, por conta da água, que era um ponto crítico. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, sim. É exatamente isso. O detalhamento do planejamento, ele fez com que a gente pudesse monitorar e acompanhar e dimensionar estaca por estaca, bloco por bloco, para que a gente pudesse, então, alavancar toda a execução da estrutura. Sim, bacana. Gente, isso que a gente está conversando aqui, e o Tadeu chegou a falar até dessa parte jurídica, a partir de 2021, todas as obras públicas vão ser obrigadas a contratar através de BIM, né? Inicialmente vai ser o 3D. Existe um decreto federal que formaliza isso, e vai ser feito em várias etapas. Então, tem uma média aí de 11 anos para acontecer uma primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, para ter a implementação BIM para dentro das obras públicas. E, por efeito dominó e por consequências, as obras privadas também vão precisar disso, né? As empresas privadas, melhor dizer, Claro. vão precisar de se qualificar, porque as empresas privadas que muitas das vezes prestam serviços para as obras públicas, né? Então, vai ser um efeito dominó, não é isso, Tadeu? Então, verdade. E outro ponto, não é porque isso vai ser implementado até 2021 que a gente tem que esperar chegar. Perdão, 2021 não. Não é porque isso vai ser implementado em 11 anos, iniciando a partir de 2021, ou seja, vai ser até 2022 o cálculo. Não quer dizer que você. 2022 não, 32. 32. Não quer dizer que você tem 2030 para se qualificar, né? Claro. O momento é agora. Já tem Habitável Tecnologia, a gente tem uma área de desenvolvimento de software, que é no qual a gente tem o Pitbull 4TI, e a gente tem a parte de treinamentos. Então, a gente observa clientes nossos que chegam até nós já precisando de dar resposta ao mercado para estruturar os projetos que eles estão fazendo em BIM.
E é sem uma dúvida. gama enorme, é uma gama enorme. Culturalmente, são as obras civis que utilizam BIM. Mas no campo industrial, em plantas industriais, projetos mecânicos, de engenharia mecânica, eles utilizam BIM também. Então, não tem limite. Então, a melhor receita é o quê? A gente está sempre qualificado, né, Tadeu? Exatamente, exatamente. E acrescentando, eu colocaria, Ana, que nós estamos vivendo uma fase no Brasil extremamente, vamos dizer assim, dura, mas os recursos estão ficando mais difíceis, né? O investimento é cada vez mais difícil. Entretanto, nós temos agora, como técnico, obrigação cada vez mais de nos prepararmos para que essa utilização desse recurso seja eficiente. Não é possível mais que a gente conceba uma obra pública, orçar uma obra com 10 mil por 10 e executar por 30. É impossível que a gente continue dessa forma, desperdiçando tempo, recurso e gastando aquilo que nós não temos. Nós temos muitos recursos, mas ainda não conseguimos, nós não somos capazes ainda de gerir esses recursos que temos de uma forma eficaz. E o que a Ana está colocando é que a gente não pode mais postergar essa capacitação. Nós precisamos, como gestores de contrato, como engenheiro, como técnico, seja de que forma a gente participe no projeto, nós não podemos mais desperdiçar recursos. Nós temos que nos capacitar para que a gente possa dar o nosso melhor, o nosso máximo. E esse máximo, ele passa por essa capacitação. A gente precisa gerenciar e planejar melhor as etapas e os processos para que a gente possa reduzir o risco do projeto. Isso é claro para todo mundo. Não é? Então, se a gente conseguir avançar, e estamos avançando, em tecnologia, em processos, em gerenciamento de projeto em especial, nós com certeza utilizaremos muito melhor os recursos que nós dispomos. E aí vai sobrar dinheiro para fazer muito mais coisas. Sim, coisas de qualidade. É importante falar sobre isso, sabe, Tadeu? Porque quando a gente Claro. entrega uma obra pública, em especial, a gente está entregando serviço para a sociedade, né? Então, em 2014, nós tínhamos uma média de 144 bilhões de obras paradas no nosso país. Então, são aparelhos públicos que a gente está deixando de usar como cidadão brasileiro. E Sem sem dúvida. contar também, independente, como você falou, independente se é técnico, engenheiro, independente. Se você está na cadeia produtiva da engenharia, você tem acesso a esses fluxos de trabalho vivo. E a entrega que a gente pode fazer, não só de entregar a obra, mas até para a nossa qualidade de vida, quando a gente Sim, tem esses conhecimentos de gestão de projetos, quando a gente sabe utilizar uma ferramenta como o BitGo 4D, a gente recebe o tangível, que é o concreto, que é a obra, dentro do orçamento, dentro do prazo, com respeito às pessoas, mas a gente também recebe qualidade de vida, tá vendo? A gente com está tratando certeza. também de nosso tempo como profissionais de engenharia, de ter um tempo de qualidade com o filho, com a esposa, para si Perfeitamente. mesmo, porque E a gente como sabe o cidadão, né? grau de uma obra, né? E como cidadão, né, contribuir para o nosso país, porque os recursos estão tão escassos, e a gente pode direcionar esses recursos para outros projetos. Né? Sim, verdade. E com uma ferramenta, uma das coisas que eu acho bacana também, com uma ferramenta como o Bitcoin 4D, se eu estiver enganado, você me corrija, tá, Fabio? Pois não. Quando você tem uma obra em 4 dimensões, dentro planejada e executada, você consegue dar manutenção corretiva. Ou seja, não é só no planejar, no executar. Durante a manutenção da obra, ao longo da vida ali daquela obra, você Exatamente. consegue ser mais assertivo nas manutenções. Faz sentido isso? Foi bom, faz muito sentido. Deixa eu lembrei de aqui um outro benefício fantástico que o sistema BIM nos traz. Imagina depois agora
depois de 2 anos ou 3 anos de entrega à obra do Sebrae, alguém me ligue querendo saber onde foi passada a tubulação de água. Teríamos que recorrer, os mais antigos da engenharia vão lembrar disso, ao as-built da obra. O as-built é o como construído. Se, depois de executada a obra, as empresas mais organizadas vão lá e registram as alterações no projeto, não são todas que fazem. Entretanto, com o sistema BIM, você pode navegar em 3D e localizar a tubulação onde ela foi colocada, dentro de uma parede, onde ela passou no piso, e a menos que a obra não tenha sido fiscalizada e executada de uma forma diferente, você vai encontrar a tubulação lá para dar manutenção. Então, lá no prédio Sebrae, eu tenho os shafts visitáveis. As tubulações não estão embutidas em lugar nenhum. No piso, elas estão embaixo do piso elevado. E das instalações hidráulicas, elas estão nos shafts. Podem retirar o shaft da manutenção, na verdade, sem quebrar um tijolo. E na parte elétrica, estão sob o forro. Então, veja que a gente tem que procurar conceber um projeto, e isso está na fase de concepção, de uma forma mais inteligente e que vá não só para a execução da obra, mas depois para a manutenção futura do imóvel. Porque o custo cai sensivelmente. Imagina você quebrar um imóvel, uma parede hidráulica para poder descobrir um vazamento. Então, a gente precisa movimentar esforço e energia na concepção de um projeto moderno, de um projeto que não pense só no custo de execução, mas que também proporcione, lá na frente, redução de custo de manutenção. Sim, perfeito. Tadeu, essa conversa está muito interessante. Pena que a gente está chegando no final. Pessoal, quem tiver mais comentários, colocar aqui para nós, compartilhe conosco. E depois, quem quiser contactar o Tadeu, só seguir aqui o perfil dele. Depois a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais também. E tem uma outra pergunta aqui, Tadeu, para você. Na sua opinião, qual o principal entrave para a otimização dos processos de gerenciamento de projetos? Bom, na minha opinião, o gerenciamento de projeto, ele começa na concepção do projeto. Fundamental. Se o gerenciamento de projeto, de uma forma, com base nas boas práticas de gestão, de engenharia e de gestão, for executado na concepção do projeto, então nós teremos sucesso nas demais etapas. Segundo momento, uma boa equipe, que eu já falei e vou repetir. Não adianta nada você conceber um excelente projeto, das boas práticas de gestão, de engenharia, vai fazer um excelente... Oi, pessoal, tudo bem? Eu voltei aqui para te compartilhar que nós estávamos na live com o Tadeu, como você pôde ver, e o Instagram cortou. A gente se empolgou na nossa fala e o Instagram deu o limite da conversa da nossa live. Então, por conta disso, o Tadeu gravou a resposta que ele estava dando na hora que a live estava sendo gravada, tá? Então agora vocês vão ouvir um áudio com a resposta do Tadeu na live que foi cortada, mas ele gravou com todo carinho e colocou aqui pra gente. Então, que vocês tenham uma boa audição e espero que vocês tenham gostado dessa live. Um abraço. Tchau, tchau. Bem, Ana, respondendo à última pergunta, os problemas envolvendo gerenciamento de projetos no Brasil, na minha opinião, estão relacionados principalmente à falta de maturidade das equipes e das empresas para boas práticas no gerenciamento, ao baixo investimento em ferramentas de gestão, à baixa qualidade da mão de obra e à falta de uma política pública para gerenciamento. Na verdade, todos esses fatores influenciam diretamente no sucesso do projeto e contribuem para que os resultados sejam muito minimizados. Há uma inversão de valores aqui no Brasil, onde se observa uma curva típica no ciclo do projeto. Ou seja, gasta-se pouco tempo na fase de planejamento e projeto de engenharia, enquanto na fase de execução os prazos são muito maiores. Isso porque os riscos de produção descontrolada são muito maiores, maximizados, é verdade, devido às falhas de planejamento e projetos que seriam capazes de reduzir esses riscos. Outra ferramenta muito importante é o uso do BIM. Com sinceridade, é uma ferramenta poderosa, que pode minimizar os riscos de uma forma muito intensa em relação à produção dos projetos.
Espero ter respondido a pergunta e um grande abraço a todos.